Ver Mais de volta neste feriado e eu quero mandar alguns abraços para os telespectadores que estão sempre com a gente. A Luísa, do Elias Galon. Luísa, obrigada pela participação de sempre, pela audiência, pelos beijinhos que você manda. Para a Rosana Bortoletti, do Cristo Rei. O J. Braga, do Presidente Médici. O J. Braga sempre está mandando perguntinha aqui para a gente também, obrigada. Sonilde, do Vila Real. A Edilane Machado, do Presidente Médici. Edilane, obrigada pela participação, pelo carinho de sempre. A Fátima também, do Passo dos Fortes. Beijo, Fátima. E para a Marines e a dona Maria Tafarel, lá de Seara. Marinês deve ser. Marinês e Maria Tafarel. Beijo para vocês, pessoal de Seara e pessoal de toda a região que acompanha o Ver Mais aqui com a gente. E nós continuamos o nosso papo sobre um tema que ainda é tabu para muitas famílias, a morte. A psicóloga Juliana Nascimento continua aqui comigo. Júlia, a gente estava falando, antes de falar sobre o ser tabu ou não, eu queria que você desse uma recuperada no que a gente falou lá no primeiro bloco, né? Os 5 passos do luto, que são bastante importantes, né? Sim, muito importantes. Então nós temos, o primeiro passo é a negação. Ou, quando a gente fala primeiro, os 5 passos, né? Nós temos negação, raiva, a barganha, o movimento de depressão e, então, a aceitação, que seria o momento onde o luto começa a ser elaborado. E, realmente, o luto é um tabu. É um tabu porque nós não aprendemos a falar sobre morte, então logo não sabemos falar sobre luto. Porque quando a gente fala, assim, tem muitas famílias, algumas pessoas, nem quero falar sobre isso. Mas é importante o que a gente está falando agora para que seja depois elaborado um luto, né? Ou que as pessoas cheguem na fase da aceitação. Fundamental. Então, morte, ela faz parte da vida. Eu sempre digo que a vida ela é soberana à morte, né? Porque nós temos muito mais tempo de vida do que de morte, né? O momento da morte é um momento único, é um momento que gravamos no nosso calendário de uma forma cinza, né? Porque ele fica lá gravado, mas nós temos muitos momentos de vida. Então, nós precisamos falar sobre a morte com as crianças, precisamos falar sobre a morte no sentido de organizar a casa, por exemplo, um casal ele tem que estar preparado, um casal que vive juntos, assim, como estar preparado para o momento? Não é que a gente quer que aconteça. Sim. Algumas pessoas às vezes têm medo assim, não vamos nem falar porque se pensar acontece. A questão é que vai acontecer. Pode ser daqui a 50 anos, como pode ser daqui a 50 minutos. Como nós não sabemos, exceto quando a morte é anunciada, que é um momento de uma doença, onde você vai conseguindo organizar algumas coisas, mas de regra a gente não sabe. Então, a gente tem que estar preparado, organizar a nossa casa, conversar com a família, gerar comportamentos de independência para as crianças. Pois é, como é que se fala com as crianças sobre isso? As crianças. As crianças têm o mesmo direito que nós de saber a verdade. Às vezes, o que nós fizemos é construir uma história. E aí vem várias teorias, mas eu acredito que a melhor história é a verdade. Sim. De uma forma sutil, de uma forma gentil. As crianças têm direito a saber, elas precisam... O bom e o ideal é que uma pessoa que a ame muito conte, que coloque no colo, que se abaixe, para que possa, inclusive, conter a criança, porque a gente não sabe qual é o comportamento, por exemplo, sair correndo ou de simplesmente abraçar e chorar. Então, a criança precisa de um cuidado e ela precisa de uma atenção e ela tem o direito a estar participando dos ritos. Com uma sutileza e uma gentileza e um cuidado que às vezes a gente não tem tempo de ter com o adulto, mas nós precisamos ter com as crianças. De explicar que é um lugar diferente, que lá terão várias pessoas chorando e que aquela pessoa não sente mais dor, que é o corpo, que já existe uma outra dimensão. Mas preparar a criança, e não precisa forçar a criança a ficar lá. O que a gente pode é permitir que ela vivencie, nem que seja rapidamente, por alguns minutos. Eu participei do velório do meu avô com 3 anos, e é uma informação que eu carrego comigo muito claramente, e que me faz bem. Então, participou, fez o encerramento daquela... Fiz o encerramento. É o único momento que eu lembro dele. Eu lembro de como ele estava e eu tinha 3 anos. Então, essa informação não é uma informação. Tanto que quando eu penso no meu avô, eu penso com muito amor, eu penso com muito carinho. A questão é que o ritual é importante. Sim. O ritual do casamento é importante, o ritual das festas de aniversário, o ritual do Natal... E da mesma forma, o ritual da morte também é importante. Porque nesse momento a religião é importante também, né? Independentemente de qual for. Mas você, até para falar com a criança, né? De que forma que vai ser, como é que vai ser, por que aconteceu, depende da religião também, né? Depende. Ou acreditar em algo, né, Júlia? Depende muito, assim. E o que importa é o credo da família, seja qual for. Nós estamos aqui numa existência e numa evolução
de seres, nós estamos aqui para evoluir. Então, se aquela família tem aquela religião, ela pode seguir, usar todo o apoio dos pastores, dos padres, ou dos lugares, ou das pessoas que elas confiam espiritualmente, seja qual for. Acreditar que existe algo muito maior e que o caminho da morte é uma consequência desta vida e que tudo vai se organizar de acordo com a espiritualidade. Então, a fé é as duas primeiras letras de felicidade é fé. Por isso, porque a felicidade só vai surgir de novo a partir do momento que eu tenho muita fé e que eu acredito em algo maior. Júlia, você chegou a citar até as mortes súbitas, né? As mortes, na verdade, que não estavam sendo esperadas, como um acidente ou um crime, por exemplo, né? Um acidente que causou, crime ou não, que causou a morte de alguém. Depois a família fica com aquela raiva, né? Como lidar com isso? É a raiva dentro do luto, mas que é um pouco diferente, né, do que uma morte natural, por exemplo. Exatamente, porque quando existe um fato, um agente causador, eu posso gerar uma raiva, eu sinto naturalmente. A gente falou já sobre perdão em um outro momento. Sim. Então, é incluir aquela pessoa e conseguirem aceitar que aquele fato aconteceu através daquela pessoa. E de alguma forma entender que aquele movimento foi necessário. Mesmo o movimento de dor, mesmo o movimento abrupto, o movimento do acidente, o movimento de alguém tirar a vida. E entender qual é o aprendizado que, para mim, ficou. Porque quem fica é que aprende. Quem fica é que tem algo para ser construído e trabalhado. E aí é muita gratidão, é muita inclusão dessa verdade, deste fato. Nestes casos, em alguns momentos, é fundamental a ajuda de um profissional, porque precisa ser elaborado. A gente tem todo um apoio da justiça, né, que tem as leis, as regras e as punições, mas elas não resolvem a dor de quem ficou. Então, neste momento, assim, é algo que precisa ser elaborado, precisa ser falado. Uma forma de elaborar o luto é falar sobre ele. Sim, tem que achar alguém para conversar, né? Sim, as pessoas precisam ser ouvidas, né? E quando é ser ouvidas, é não ser aconselhadas, né? Que às vezes, assim, olha, eu vou aconselhar, não, se a pessoa perder um filho, você é jovem, você ainda vai ter outro filho. Não, é só abrir o coração e ouvir, né? É só ouvir. Porque quando eu começo a entrar na linha do conselho, eu sempre dou um conselho a partir da minha experiência e do que eu acredito. E é difícil ter a mesma experiência que a pessoa, Impossível, né? Somos únicos. Júlia, pra gente encerrar esse papo, voltar a falar sobre saudade, né? Porque tem muita gente que diz assim, o luto diminui, a dor diminui, mas a saudade continua. E reafirmar que isso é bom, né? Que é bom que nunca passe a saudade, porque ela pode ser boa, né? A saudade parte de dizer assim, eu me relacionei com aquela pessoa. A gente viveu coisas inesquecíveis, porque se houve luto, se houve tristeza, aquela pessoa foi muito importante na minha vida. Então, é dar um lugar para esta importância que a pessoa tem na minha vida. Então, é claro que nós vamos sentir saudades e para sempre. E para sempre, e a gente tem que falar, e a gente tem que se alegrar, e o coração vai doer um pouquinho, e eu vou encher os olhos de lágrimas de saudades. Não mais de dor, de tristeza, de sofrimento, de mágoa. Então, aquelas outras sensações já foram curadas na minha alma. Mas o lugar da pessoa, o lugar de um filho, por exemplo, uma mãe que tem 3 filhos, um deles faleceu, então ela continua tendo 3 filhos. Então ela não passa a ter 2, ela continua tendo 3 para sempre. E 2 que ela enxerga e um que ela não visualiza mais, que ela não vê mais os olhos dele. Mas o lugar daquele filho está garantido. O aprendizado com aquele filho foi único. Então, quando a gente dá lugar para isso, a gente entende que a saudade fica uma companheira. E fica algo que vai fazer com que o nosso coração bata mais forte, faz com que muitas pessoas reorganizem a vida. Pessoas que não cuidavam da sua espiritualidade passam a cuidar depois da morte. Pessoas que trabalhavam muito passam a ficar um pouco mais com as outras pessoas que amam, com as que ficaram. Tem que fazer um aprendizado disso tudo, né? Tem. Júlia, obrigada mais uma vez. Excelente feriado, aproveite, né? E um excelente fim de semana também. Para todos nós, muito obrigada a todos. Obrigada. E como é sexta e é feriado, tem que ter música, né? E para encerrar este nosso Ver Mais bem bonitinho, fique com o clipe O Beabá do Amor, do músico Pablo Paludo. Beijo pra você, excelente fim de semana e não esquece que eu estarei te esperando aqui na segunda-feira. Até lá! Amar é bom demais, é um ato de emoção, deixa a gente feliz, faz bem pro coração. O amor não tem idade,
nem hora nem lugar. Não escolhe a pessoa, chega sem avisar. É mais que carinho, é mais que desejo. É o doce mais doce na prova do beijo. O beabá do amor é fácil decorar. A primeira lição é beijar, beijar. O beabá do amor começa num olhar. Depois do beijo é só amar, amar. O beabá do amor é fácil decorar. A primeira lição é beijar, beijar. O beabá do amor começa num olhar. Depois do beijo é só amar, amar. Amar é bom demais, é um ato de emoção, deixa a gente feliz, faz bem pro coração. O amor não tem idade, nem hora nem lugar, não escolhe a pessoa, chega sem avisar.